Boa tarde a todos, então. Meu nome é Vinícius, eu sou especializado no primeiro ano de terapia intensiva do CEPET. E hoje, então, o propósito da gente estar aqui conversando mais um pouquinho é a gente começar a discutir um assunto que, apesar de parecer relativamente simples, tem bastante coisas que vêm crescendo e avançando dentro do mundo da terapia intensiva, principalmente em um momento onde a gente começa a falar de uma monitorização, então, dessa função neurológica no paciente crítico, que vem se dando de uma forma multimodal, né? Então, esse tema hoje, basicamente, a gente vai discutir algumas formas de monitorização, entre elas, principalmente, uma avaliação neurológica funcional, onde a gente vai estar abordando principalmente questões relacionadas à oferta e demanda de oxigênio para esses pacientes e como isso, de certa forma, reflete na função cerebral propriamente dita, e uma função metabólica, que é onde a gente vai conseguir, apesar de a gente ter muitas vezes uma parte funcional adequada, metabolicamente isso não reflete essa função, e a gente tem, então, uma forma a agregar outros tipos de monitorização para esses pacientes. Além disso, a gente vai conversar um pouquinho também sobre as técnicas mais recentes de monitorização e o que elas têm propostas para agregar para a gente, né? O que elas vêm propondo nesse sentido. Então, basicamente, o objetivo, então, é a gente compreender a importância de se realizar uma monitorização neurológica multimodal adequada, mas principalmente bem indicada para esses pacientes neurocríticos, né, entendendo as diferentes formas da gente aplicar essa monitorização. Então, quando a gente fala de pacientes internados em unidades de terapia intensiva neurológicas, né, a gente basicamente vai ver pacientes com duas características em comum, que são pacientes com alterações do nível de consciência e do exame neurológico, né, e isso decorrente primariamente de lesões do próprio sistema nervoso ou então decorrentes de outras causas, ou então ainda melhora a paciente que apresenta melhor ou piora dessa doença de base vai determinar alterações dessa condição neurológica também. Né? Esses mecanismos primários e secundários de lesão, bom, a gente sempre vai ter a noção de que toda e qualquer lesão do sistema nervoso ela vai acabar acarretando em lesão e morte celular. Basicamente, os mecanismos de lesão primários são inerentes da própria lesão, e os mecanismos secundários, então, que vão ser os desdobramentos dessa lesão, onde a gente vai ter insultos isquêmicos, iônicos, neuroquímicos e imunológicos, né? Sejam eles de natureza sistêmica, decorrentes de qualquer outra acometimento ou repercussão, febre, hipotensão, hipoxemia, etc., ou então propriamente dito intracranianos, como crises convulsivas, hipertensão, edema, citotoxicidade, etc. Basicamente, quando a gente fala de tratamento neurocrítico, o nosso principal objetivo, enquanto unidade de terapia intensiva, é prevenir os danos secundários, né? Então, basicamente, a lesão primária a gente já tem, esse é o motivo que levou o paciente lá. Então, ela estando cessada, a gente começa a prevenir e a tratar essas lesões secundárias que vão ser os principais agregadores de morbidade e mortalidade nesses pacientes. Então, para a gente começar a discutir um pouquinho, a gente vai falar sobre essa avaliação neurológica funcional, né? Então, quando a gente tem uma oferta cerebral de oxigênio abaixo da demanda necessária, a função neurológica vai se alterar antes que a perda celular aconteça. Então, toda vez que a gente tiver um paciente com alteração neurológica, a gente tem que entender que aquele cérebro está em sofrimento e está em hipóxia. E esse processo, ele aparece antes que, de fato, a gente tenha a perda completa dessa função e é digamos assim, um indício de necessidade de intervenção, né? Essa monitorização funcional, ela vai prever esses sinais precoces dessa oferta inadequada de oxigênio e ela vai permitir essa intervenção. Intervenção essa que ela pode ser, por exemplo, se a gente sabe um paciente que teve uma obstrução de artéria cerebral média que vai evoluir com um importante edema cerebral, então a gente tem algumas horas, 24 horas para fazer uma craniectomia descompressiva, ou então é um paciente que está apresentando já anisocoria, está evoluindo com bradicardia, onde a gente, com sinais de herniação, que a gente vai ter que agir praticamente em minutos, né? Então, essa monitorização inicial, que seria o exame neurológico
uma das principais formas que a gente tem de avaliar isso, principalmente quando a gente está falando de pacientes acordados. Então, é uma das melhores ferramentas para a gente avaliar o paciente que está consciente, é o paciente que vai mostrar essas alterações. E o principal objetivo da gente fazer um exame neurológico não é ele em si, né? Todo o exame clínico ele passa a ser uma foto do paciente naquele momento. Se a gente não fizer esse exame de uma forma seriada, repetida e direcionada àquilo que o paciente pode vir a apresentar, ele não vai trazer tantas informações para a gente quanto poderia. E lembrar sempre que o exame clínico ele deve também ser orientado por uma escala de nível de consciência e uma avaliação global, como a gente habitualmente tem o costume de usar a escala de Coma de Glasgow, né? Basicamente, dentro da UTI a gente tem muitas limitações nesse sentido, principalmente porque os pacientes muitas vezes já estão sedados, já estão com essa função neurológica suprimida, o que impede um pouco que a gente perceba essas alterações clínicas. Eventualmente a gente tem... Isso também tem um pouco a ver com os recursos de cada hospital. Às vezes o paciente, enfim, é aquele caso do paciente que internou com um quadro de choque séptico, foi sedado, corrigiu o choque, não desperta, mas também a gente não tem parâmetros clínicos para avaliar essa função. Aí a gente precisa lançar a mão de outras estratégias, eventualmente um vídeo eletroencefalograma ou outras formas de monitorização que a gente vai ver mais para frente, né? Basicamente, o modelo de exame clínico que é sugerido, além do neurocheck que a gente faz, é basicamente a gente avaliar pares cranianos, né, e os reflexos desse paciente, para a gente ver a integridade disso juntamente com uma avaliação mais global, que é o que a gente tinha comentado antes, uma escala de nível de consciência, o estímulo e a responsividade ao meio, né? Então, se sugere que seja feito, junto com o nível de consciência em uma escala numérica, né, a documentação e que a gente sempre faça esses estímulos nos pacientes, né? Sempre ver reflexo fotomotor, avaliar as pupilas desse paciente, lembrar que o bloqueio neuromuscular prolongado pode determinar a ausência, lembrar que às vezes aquele paciente que fez a traqueostomia, fez uso de ropurônio, pode ficar midriático pós a traqueostomia, e não sair correndo para a tomografia, né? Fazer o reflexo óculo-cefálico desses pacientes, que é uma dessas únicas formas da gente diferenciar, às vezes, a síndrome do Locked-in de uma morte encefálica, por exemplo. Reflexo corneano, nauseoso, às vezes isso a gente vê muito, é comum a gente ver até quando vai aspirar o próprio paciente, mas é bom a gente sempre trazer isso também para a nossa rotina, de um ponto de vista mais consciente. E a segunda forma, talvez a mais comum que a gente tem disponível, é a monitorização da pressão intracraniana, né? Então, basicamente, a monitorização da pressão intracraniana, ela vai avaliar o equilíbrio entre a oferta cerebral de oxigênio, ou seja, qual a otimização do fluxo sanguíneo cerebral e qual a demanda, onde a gente vai ter a redução ou não desse consumo, de modo que a gente consiga intervir isso para que não ocorra processo isquêmico, seja ele regional ou então global, né? Basicamente, isso aqui que a gente sempre tem que ter em mente, então que a pressão de perfusão cerebral ela vai ser dependente da pressão arterial média e da pressão intracraniana, né? Se a gente for lembrar que o crânio ele é um compartimento fechado, qualquer volume adicional que a gente colocar lá dentro, a gente vai estar interferindo diretamente com a pressão intracraniana. E basicamente, ela justamente esse é o motivo da gente monitorizar ela. Ela nos mostra basicamente lesões com o efeito de massa e o risco de herniação de estruturas vitais para o funcionamento do encéfalo. Então, basicamente, as vantagens da gente monitorizar a PIC é detectar precocemente essas possíveis elevações, né? Limitar o uso desnecessário de terapia para diminuí-la. Muitas vezes o exame clínico ele não é tão preciso a ponto da gente determinar que aquela consequência clínica que a gente está vendo no paciente é decorrente do aumento da pressão intracraniana ou da própria lesão primária que acometeu aquele encéfalo, né? Então, a gente consegue limitar o uso dessas medidas, a gente, dependendo da forma com que é feita, por exemplo, uma DVE, a gente consegue fazer a drenagem desse líquor, eventualmente um paciente com hidrocefalia, ou que está progredindo com edema cerebral, a gente consegue aliviar essa pressão, então ela passa a ser terapêutica também, e também vai auxiliar na determinação de prognósticos, onde a gente vê um paciente que está persistentemente com uma PIC elevada, apesar de todas as medidas instituídas, isso mostra que é um paciente mais grave que vai evoluir com pior
prognóstico, né? Aqui a gente tem basicamente todas as posições que a gente pode colocar esse catéter para fazer a monitorização dessa PIC, né? Então a preferência sempre vai ser por uma drenagem ventricular, né? Então uma DVE no paciente que ela permite a drenagem de líquor, então ela pode ser também terapêutica, ela tem uma precisão muito maior de fidedignidade a respeito daquele valor da PIC, e ela pode ser recalibrada, né? A segunda forma sugerida é a intraparenquimatosa, então ela não permite drenagem de líquido, tem uma boa acurácia nos primeiros dias, mas não permite recalibração, né? E depois as duas últimas, então, já com menor fidedignidade, que seriam em posição subaracnoide e subdural, né? Um valor normal de PIC seria inferior a 10 milímetros de mercúrio, então isso a gente sempre busca manter. E sempre lembrar que pacientes com uma PIC acima de 20 milímetros de mercúrio, então o dobro do valor normal por mais de 20 minutos, já necessita uma avaliação e possivelmente mecanismos de controle imediatos, né? Basicamente, essas são as três principais intercorrências que a gente pode ter num catéter de monitorização da PIC, que é a infecção. Então, ele vai ter uma comunicação direta com o centro do encéfalo do paciente, então pode fazer uma ventriculite, uma meningite, é uma das complicações mais comuns. Hemorragia, então o paciente pode acabar fazendo um ventrículo, outra hemorragia relacionada ao próprio catéter e à obstrução, que a gente volta a ver, às vezes o paciente faz uma obstrução ou no próprio circuito também a gente consegue ver, que são as formas 3 mais comuns. E quando a gente também acaba vendo muito da PIC, a gente tem um estudo de ondas, assim como a gente vê na PAM, na PVC, isso mostra a onda, né, os três, digamos assim, os 3 nós da onda da PIC, elas mostram basicamente o reflexo da complacência cerebral, né? Então, esse reflexo da complacência também nos traz algumas informações importantes, além do que propriamente o seu valor numérico isolado, né? Então a gente vai ter, pensando sempre um eixo Y, onde a gente vai ter a pressão propriamente dita pelo tempo. E aí, então, além do comprimento de onda que a gente vai ter, a nossa, digamos assim, onda ideal seria sempre uma P1 maior que uma P2 e maior que uma P3. Quando a gente vai ver sempre uma onda P2 maior, a gente tem uma tendência a ter uma redução da complacência cerebral com um aumento normalmente casa com um aumento de uma pressão intracraniana. E quando a gente tiver praticamente uma onda dicrótica semelhante ao que a gente vê, por exemplo, numa onda de PAM, a gente vai ter uma hipertensão intracraniana já crítica. Bom, a terceira forma que a gente tem de monitorização funcional seria o eletroencefalograma, né? O eletroencefalograma nada mais é do que um registro de potenciais elétricos, sejam eles excitatórios ou inibitórios, que eles são provenientes dessa fenda pós-sináptica, né, e produzidos pelo córtex cerebral. Cada canal, cada eletrodo que a gente coloca, ele vai refletir a atividade do córtex imediatamente abaixo dele. Então, por isso que normalmente a gente utiliza diversos eletrodos com diversos canais para fazer uma avaliação mais completa. E cada tipo de avaliação que a gente faz como o eletroencefalograma, a gente pode utilizar mais ou menos canais, né? Essa talvez é uma das partes mais difíceis, assim, que a gente habitualmente não faz muito estudo à beira do leito, até porque ela é extremamente dependente de um médico especialista, né? Mas basicamente a gente tem 4 formas de onda que elas diferem entre si por uma frequência, então basicamente que a gente avalia em Hertz, né? E então mais com maior frequência ou menor frequência, e isso também relacionadas à voltagem, que seria como se fosse o eixo Y, né? A amplitude dessa onda. Então, a gente tem de ondas mais lentas, que seriam ondas delta e teta, até ondas mais rápidas, alfa e beta, por um determinado período de tempo. Isso, bom, de fato, né? A gente sempre fica muito à mercê do médico especialista para fazer uma avaliação mais completa, mas basicamente o que a gente precisa entender? Essas ondas mais lentas, normalmente elas são relacionados a uma atividade cerebral mais suprimida. Então, a gente vai ter ondas lentas basicamente durante o período do sono, quando a gente acaba
dormindo, anestesias mais profundas, processos isquêmicos, às vezes, que vão causar uma lesão tecidual, elas vão diminuir o potencial de sinapse daquela parte cerebral e vão refletir isso de uma forma de transmissão de ondas lentas, né? A mesma forma as intoxicações exógenas ou alterações metabólicas graves, o paciente urêmico, enfim, que vai apresentar esse tipo de alterações, né? As ondas alfas, então, que são ondas intermediárias a rápidas, digamos assim, são os pacientes que estão já com uma anestesia superficial, né? Até comatosos também, mas pacientes que são mais facilmente despertáveis ou até pacientes alertas que mantenham alguma redução de estímulo, como no caso de olhos fechados, né? E as ondas beta, que são as ondas mais rápidas, normalmente são pacientes com sedação bem leve, então indivíduos que estão mantendo foco, atenção, que isso acaba também, de certa forma, suprimindo levemente alguns tipos de estímulos sensoriais ambientais. As vantagens da gente ter esse eletroencefalograma disponível, basicamente, é que a gente consegue fazer o diagnóstico, por exemplo, de crises convulsivas subclínicas, né, que é aquele paciente comatoso, que está num status de mal epiléptico não convulsivo, não desperta, a gente não consegue identificar isso de outra maneira, senão com o eletroencefalograma. A gente vai ter uma avaliação indireta do fluxo sanguíneo cerebral por meio de uma atividade metabólica. Então, ele vai mostrar o quão ativa aquela área cerebral vai estar, agressões isquêmicas secundárias, né? E também ele serve como um índice prognóstico em doenças específicas, né? Encefalopatia anóxica, aquele paciente que vai ter um alentecimento difuso, pós-PCR, que a gente vai ver que é um paciente que também não vai recobrar ao longo do tempo aquele nível de consciência, né? Além de tudo, que é um diagnóstico diferencial também, entre movimentos involuntários, espasmos, tremores, né? E posturas patológicas. Mas disso tudo, o que mais tem visto, isso infelizmente ainda não é acessível em todos os lugares. Hoje, basicamente, isso é muito mais disponível no centro cirúrgico, enfim, para os anestesistas, que é a monitorização bispectral, que é o BIS. Na verdade, é uma das formas que a gente tem de quantificar, porque a grande questão do eletroencefalograma é que a gente não tem isso quantitativamente como uma ferramenta disponível. E a análise bispectral, elas são pequenos monitores, assim, né? Então a gente vê que são bem menos canais, onde a gente consegue fazer uma terapêutica, por exemplo, induzir esse paciente a uma sedação e quantificar em que nível de sedação e de supressão da atividade neuronal a gente vai estar. Então isso a gente coloca numa escala, onde a gente vai ver a curva de onda entre ondas mais rápidas e de menor amplitude versus ondas mais lentas, que seriam, então, justificariam uma supressão da atividade cerebral, né? Então, basicamente, o BIS ele vai em uma escala de 0 a 100, onde 100 seria o paciente completamente acordado, que responde aos estímulos, né? 80 sedação leve a moderada, 60, né? Seria uma anestesia geral, já com hipnose, onde o paciente tem baixa probabilidade de lembrança explícita, né? Não responde a estímulo verbal, estado hipnótico profundo, e 20 seria supressão de impulsos. Isso teria sido extremamente importante, por exemplo, até fazendo um paralelo com a aula do Fernando anteriormente, por exemplo, se a gente tivesse isso disponível durante a pandemia, onde a gente conseguiria ter racionalizado recursos, principalmente sedativos, bloqueadores neuromusculares, que a gente poderia monitorar a função cerebral do paciente, né? E isso faz com que a gente consiga fazer também uma terapia mais personalizada, né? Que é o que acaba, de fato, às vezes sendo no centro cirúrgico, enfim. E ele mostra isso para a gente no monitor semelhante a um monitor multiparâmetros que a gente habitualmente usa, né? E juntamente com isso a gente também tem os potenciais evocados. Na verdade, enquanto o eletroencefalograma ele avalia a atividade elétrica cortical produzida no sistema nervoso central, a avaliação do potencial evocado ele é a mesma atividade elétrica, só que ela é determinada por um estímulo sensorial, seja ele elétrico, auditivo, visual ou então motor, sendo ele elétrico ou magnético, justamente quando a gente quer avaliar áreas específicas e a resposta dessa área a estímulos, né? Basicamente, o grande objetivo do potencial evocado é avaliar a integridade funcional dessas estruturas que vão compor determinada via neuronal, né? Bom, fechando essa parte, tudo isso que a gente falou até agora, a gente estava falando de função cerebral, né? E agora a gente vai falar de uma avaliação neurológica metabólica. E a diferença entre elas basicamente é que a monitorização funcional, ela vê esses sinais precoces
de relação, de oferta inadequada de oxigênio, só que ela não necessariamente vai indicar o mecanismo que causou lesão. Ela vai dizer o seguinte: olha, o cérebro está em sofrimento, está faltando oxigênio, vê aí o que tu vai fazer. Agora, enquanto a gente fala de monitorização metabólica, basicamente ela vai estar relacionada a fluxo sanguíneo. Então, independente do que causou aquela causa de hipóxia, aqui a gente consegue ver basicamente se aquele fluxo sanguíneo vai estar adequado ou não e quais as informações que ele nos fornece a respeito de processos fisiopatológicos que vão acabar causando aquela lesão, né? E o principal, talvez, que a gente tem, um dos mais difundidos e mais antigos também, seria o Doppler transcraniano. A gente vai ter uma avaliação direta, através de ondas ultrassonográficas, desse fluxo sanguíneo, principalmente artérias de base de crânio, né, e na porção extracraniana, as artérias carótidas internas. A gente vai avaliar, basicamente, tentar avaliar através do forame magno, as regiões temporais, supraorbitais e inframentonianas. Aqui, um parênteses, né, em relação ao Doppler, basicamente a gente vai utilizar isso em pacientes com uma hemorragia subaracnoide, com possibilidades de evoluir com vasoespasmo. Então, uma das indicações clássicas é a gente fazer esse monitoramento de fluxo, né? Ou então, às vezes, eventualmente, agora na pandemia também ficou um pouco mais exacerbada a questão da avaliação do fluxo sanguíneo em pacientes com morte encefálica. Ele pode ser um dos exames utilizados para a gente confirmar, então, realmente a morte encefálica devido a algumas alterações de fluxos, principalmente refluxo na parte diastólica, enfim, né, obviamente, né, como ele é operador dependente, com pessoas treinadas, né? E a segunda forma que a gente tem de avaliar metabolicamente esse cérebro é através da relação de oferta e consumo de oxigênio cerebral. Só que como que existem algumas formas da gente quantificar isso, né? Principalmente porque um fluxo sanguíneo numericamente adequado não é garantia de uma função neurológica preservada. Então, por mais que eu tenha um fluxo sanguíneo garantido, não quer dizer que ele esteja chegando em todas as áreas ao mesmo tempo e preservando a função de uma maneira adequada, né? Então, a gente sabe que o córtex é responsável por 50% do consumo de oxigênio no cérebro. Então, isso quer dizer que se eu sedar um paciente profundamente, suprimir a atividade cortical, eu vou estar reduzindo com certeza 50% do consumo de oxigênio cerebral, né? Então, isso é uma informação relevante, principalmente porque, bom, como que eu consigo verificar isso de uma maneira prática? A mais utilizada, usual, apesar de a gente não ver isso tanto na prática, é a saturação do bulbo jugular, onde a gente vai avaliar a oferta e o consumo de oxigênio cerebral de uma maneira global, né? Então, basicamente, se a gente for pensar que basicamente 80% da circulação cerebral é venosa, a saturação do bulbo jugular ela deve ser muito próxima da nossa saturação venosa central, né? Então, a referência, os valores de referência vão de 55% a 75%, mas também lembrar que ela é diretamente influenciada e sofre interferências principalmente da curva de dissociação de hemoglobina, obviamente, da hemodiluição do paciente e também da saturação periférica. A gente não pode esperar que tenha uma saturação acima de 55% se o paciente está hipoxêmico, evoluindo aí como saturando 70%, né? Basicamente, como que a gente vai avaliar isso? É um catéter central, onde a gente vai posicionar ele cerca de 2 centímetros do bulbo jugular, né? E que vai sequencialmente aferindo uma gasometria venosa, né? E o que ele vai trazer para a gente? Bom, a gente tem um bulbo jugular, a gente veio com uma saturação jugular inferior a 50%. O que isso quer dizer para a gente? Que o consumo ele vai estar maior do que a oferta. Então, o que a gente vai ter que definir? Bom, se eu tenho um consumo maior do que a oferta, eu posso ter esse consumo aumentado por causas sistêmicas. Então, o que isso quer dizer? Bom, eu tenho uma pressão de perfusão menor que 60, eu preciso aumentar a PAM desse paciente ou não. A saturação está baixa, isso aí é só reflexo de um baixo delivery de O2, então eu preciso corrigir essa hipoxemia do paciente, ou então eu estou com o paciente já uma pressão arterial de CO2 baixa, então eu preciso aumentar essa PaCO2, o paciente está hematócrito baixo, então transfundir esse paciente. Ao mesmo tempo, o contrário, causas cerebrais, então se o paciente está com uma pique elevada, eu preciso corrigir
isso, né, ou se ele está com consumo elevado, hipertérmico, funcionando, eu preciso suprimir esse excesso de atividade neuronal, então sedar esse paciente, tratar fazer uma hipotermia relativa, né, e garantir que ele não tenha febre, ou então o paciente está fazendo vasoespasmo, a gente precisa fazer o tratamento dirigido. E o contrário, ele vai nos mostrar uma perda da autorregulação cerebral, então quer dizer, bom, o paciente tem essa perda de autorregulação, mas ele está com uma pressão intracraniana aceitável. Então eu apenas observo e acompanho esse paciente. Agora, se mesmo com isso, uma saturação maior de 75 e uma pique elevada, bom, aí eu preciso checar primeiro o posicionamento desse catéter, se está adequado, ver se o PCO2 desse paciente é adequado. Será que esse paciente está hiperventilando? Será que ele está hipotérmico? Será que ele está com a hemodinâmica dele otimizado? Então tu começa a fazer o teu raciocínio a ponto de corrigir isso. Que uma relação bem interessante que a gente tem é a influência direta, né, da pressão arterial do CO2 com relação ao fluxo sanguíneo cerebral. Então cada milímetro de mercúrio que a gente aumenta da PCO2 desse paciente, eu vou aumentar cerca de 2 a 3% do fluxo sanguíneo cerebral. Ao mesmo tempo que, então, o ideal, né, uma pressão PCO2 de 25, eu vou ter aí uma redução do fluxo sanguíneo cerebral em 40%. Né? Quando eu tiver mais ou menos um PCO2 de 20, já vou ter uma queda de 50%, e aí eu vou começar a ver alterações no eletroencefalograma, onde a gente vai começar a ver sinais já de sofrimento cerebral. E quando eu tiver uma PCO2 de 80, assim, já vou ter um aumento aí do fluxo sanguíneo bem maior. Bom, uma das outras formas também que a gente tem seria já dessas novas técnicas agora. Isso já é instituído, mas não é uma coisa que a gente tem disponível, né? Essas novas formas técnicas de monitorização ainda estão bastante estudos, ainda precisam ser, de certa forma, validadas, né? Mas uma delas, na verdade, é a avaliação direta do PO2 cerebral. Né? A saturação de bulbo jugular, ela mostra para a gente um balanço global entre a oferta e a demanda do oxigênio cerebral, enquanto que a PCO2, né, que seria essa pressão de oxigênio cerebral, ela vai mostrar um balanço regional em loco. A referência é de 35 a 50 milímetros de mercúrio, mas qual que é a grande questão? Ela tem que ser instalada em tecido neuronal sem lesões. Então, um tecido íntegro, porque aí esse valor de referência se adequa. Agora, quando eu tenho um tecido lesionado, eu perco esses parâmetros. Por isso, ela ainda está em fases de estudo. Assim, a gente não consegue garantir como que se dá o comportamento e a distribuição de fluxo em um tecido neuronal lesionado. Né? Outra forma que a gente tem é a oximetria cerebral. Então, o mecanismo é exatamente o mesmo que a gente tem da oximetria de pulso. A gente vai ter, um método não invasivo, a gente coloca o sensor na região frontal, onde a gente vai ter a mesma relação, 80% do volume sanguíneo cerebral e venoso, então a saturação cerebral de oxigênio é praticamente a saturação venosa de O2 da região. E isso ele vai fazer da mesma forma que a gente tem, cada eletrodo vai dar uma saturação. Claro que isso a gente sempre tem que lembrar que a gente vai ter interferências, né? Então a gente vai ter tanto uma calota de osso mais espessa, a gente vai ter os vasos sanguíneos cerebrais que podem causar alguma alteração da refração do sensor, então também não é algo tão preciso, mas por ser uma metodologia também aparentemente simples e não invasiva, ela tem também, digamos assim, seu valor, né? Ela, enfim, necessita penetrar através do crânio, pode ser contaminada por esses vasos, né? E o infravermelho ele se distribui de maneira não tão uniforme no líquido, né? E isso pode, entre aspas, falsear um pouco esses resultados, né? O terceiro tipo, então, é a microdiálise, talvez é um dos mais invasivos, onde a gente vai avaliar fisiologicamente aquele parênquima através dos metabólitos. Então, a gente vai conseguir avaliar a glicose, piruvato, lactato, glicerol, glutamato, o aspartado diretamente do tecido cerebral. Basicamente, o que isso é importante para a gente? Principalmente detecção precoce de injúria isquêmica, onde a gente vai ter, então, uma relação lactato-piruvato. Então, conforme a concentração desses solutos, a gente consegue dizer se aquele tecido vai estar em sofrimento isquêmico ou não, né? E esse aumento, então, do lactato-piruvato mais uma hipoglicemia do tecido associado, praticamente patognomônico de isquemia, né?
Ao mesmo tempo, quando eu tiver altos níveis de glutamato disponíveis nos níveis intracelulares, eu vou estar evoluindo aí um quadro de disfunção celular já instalado. Então, como que funciona essa microdiálise? A gente tem uma membrana semipermeável, semelhante ao que a gente tem então dos catéteres de hemodiálise, só que essa membrana semipermeável ela vai estar na ponta do catéter que vai ser colocado no parênquima. A gente vai ter uma bomba que ela vai infundir um perfusato dentro do parênquima e, ao mesmo tempo, passar como um dialisato. Nesse processo de infundir e reabsorver é que a gente vai conseguir avaliar, então, realizar essa troca entre o que está no interstício com as moléculas difundidas para dentro do catéter que vão ser observadas, então, nesse processo. E aí a gente consegue quantificar, então, praticamente todos esses solutos, enfim, os dialisatos, quantificar a presença desse composto nos dialisatos para identificar e fazer essas relações. Obviamente isso é extremamente invasivo, então isso ainda fica no campo do uso da pesquisa clínica. E por fim, um dos que esse sim o que a gente mais tem disponível, apesar de acabar utilizando mais em unidades puramente neurológicas, que seria o ultrassom do nervo óptico, onde a gente consegue ver ele como um possível indicador de hipertensão intracraniana, principalmente quando a gente vai avaliar a medida da bainha do nervo. Então, o diâmetro do nervo óptico a gente vai medir internamente, a partir das distâncias da pia mater, e quando a gente fala da bainha do nervo óptico, propriamente dito, então vai ser a distância a partir da dura mater. Essa distância da bainha do nervo óptico varia um pouco de literatura, alguns consideram 6,2 milímetros, outros 6, enfim, aqui ele traz como 5,8 milímetros um valor normal, e quando eu tenho então um diâmetro de bainha do nervo óptico inferior a 5,8 milímetros, eu consigo garantir que eu tenho uma PIC inferior a 20 milímetros de mercúrio. Então, como que a gente faz essa medida? Basicamente, a gente vai utilizar um probe linear, colocar ele em relação à órbita, aqui a gente vai ter um humor vítreo e consegue ver bem nitidamente as bainhas. Aqui, o nervo óptico, onde a gente consegue medir o diâmetro do nervo propriamente dito, e a espessura da bainha é o que vai determinar para a gente se o paciente está em vigência de uma hipertensão intracraniana ou não. A gente vai medir 3 milímetros abaixo da linha do humor vítreo e vai quantificar, então, a distância de uma borda à outra. E aqui as referências que eu utilizei aí. Obrigado. Peter Sá, vê de cachecol vermelho. Manhãzinha tava bem frio, doutor. Tá frio? Nossa! Aqui dentro também tá frio? Não, aqui dentro não. Então, eu até achei, parabéns, vindo pela aula. Eu achei interessante a parte ali do eletroencefalo das ondas. Porque uma vez a gente estava investigando um paciente que estava entubado, com problema FA, e a gente não sabia direito a etiologia. Ele acabou precisando traqueostomizar, a gente não conseguia tirar da ventilação por conta do padrão neurológico. Não era Covid, nada a ver com investigando esse FA. Quando ele fez o eletroencefalo, eu entrei em contato com a neuro por telefone, falando o padrão do eletroencefalo, tinha onda alfa, tinha algumas ondas delta. Ela falou, olha, o prognóstico desse paciente é muito reservado, pode falar para a família, porque assim, ele está num estado de coma e ele quase não estava com sedativos. E pode falar para a família que a gente não sabe em qual momento ele pode acordar, mas a lesão pode ser irreversível. Aí conversar com a família, um país bem jovem, assim, e demorou um dia, ele começou a despertar. Aí a gente refez o eletroencefalo, ele tinha mudado totalmente o padrão das ondas, a neuro veio, conversou com a família novamente. Então é muito diferente você se guiar só pelo exame, do que ver o paciente realmente como um todo. E no caso dele, a gente seriou uns 2, 3 eletroencefalos.
E mesmo com o mesmo padrão de sedação, com tudo, a diferença de ondas, de fazendo prolongado, né, de 24 horas, mudava muito. Daí a neuro até explicou o que eles têm. Em que hospital foi feito isso? No Vita. Foi a Esther que fez? Foi a doutora Esther. E foi até com ela que eu conversei pelo telefone. Daí ela super preocupada, porque era um paciente que a gente não conseguia investigar a etiologia da FA. Então, ele foi abordado, ele tinha um trombo ali, que não tinha condições também de fazer cirurgia nada, a gente viu pelo eletroesofágico. Então, a princípio, a gente tinha pensado que esse trombo tinha feito um AVE. E, na verdade, não, com o tempo ele foi recuperando. A aula foi muito boa mesmo. Muito boa. Parabéns. E esse é um assunto clássico de congressos de neuro, principalmente de cursos de doente crítico. Não é fácil de compreender todos esses conceitos que estão aí, da maneira como você apresenta. Obrigado. Zé, alguma coisa? Eu acho que o que a gente tem mais dia a dia mesmo é o eletroencefalo, né, como a gente falou. A gente está cada vez tendo um pouco mais de dificuldade, mas a gente eventualmente queria muito ver como era um BIS, assim, porque a gente sempre fala, eu fiz isso, fiz aquilo. Faço ideia de como eu fiz. Lá no HT, recentemente, lá na minha UTI, a gente teve o João, ele acabou passando, se eu não me engano, um acesso jugular para poder medir essa pressão. Mas acho que realmente que a gente acaba tendo mais mão mesmo seria o exame neurológico, que nem sempre vai ser tão fidedigno, porque é alguns medicamentos e o eletroencefalo mesmo. Mas tem muito campo aí para a gente poder explorar mais e ajudar a gente. Né? Alguém quer mais fazer algum comentário? Breno? Não, eu estava pensando ali no caso do BIS, né, que a gente tem pouco contato, quando ainda era da turma dos cirurgiões lá. Aí tinha mais contato. Principalmente quando veio o início da robótica, né, e a gente tinha que fazer uma sedação no paciente onde os braços do robô eles são fixos, então a gente tem que ter certeza que o paciente não vai reagir, né. Então era bem legal a gente ver a parte do BIS ali, todo mundo meio que iniciando também, lá principalmente no Erasto, do anestésio vendo lá, ia aparecer a porcentagem de atividade cerebral do paciente, né? Eles tentando levar sempre para o paciente mais abaixo, controlando essa porcentagem. Mas é mais ou menos um monitor pequeno, assim, que você coloca os catéteres ali e ele vai te dando mais ou menos em porcentagem qual a atividade cerebral do paciente. E a gente sempre tinha que manter baixo, né? O paciente não podia reagir, pensando que os braços do robô são fixos, então se ele reage, pode fazer lesão lá na intraabdominal, de qualquer cirurgia. Então, mas essa parte do BIS aí, quando ele falou, eu falei, eu vou pegar ele no final e conversar. Tudo bem, acho que eu vou aproveitar um pouquinho a discussão aí de vocês. Quer comentar alguma coisa? Isso. Não, acho que a grande mensagem assim, que a gente tem que ter é que, no fim, o paciente neurológico, a gente muitas vezes acaba não vendo ele como um paciente dinâmico. E é bem isso que a Vivi falou. Assim. É um paciente que, justamente, o neurocheck ele tem um período curto entre uma avaliação e outra, porque é isso, ele precisa ser seriado. A gente tem uma foto do paciente agora e a gente tem uma foto daqui a pouco que é completamente diferente. E a gente vê muito isso, assim, é um paciente que ao mesmo tempo ele rebaixa muito rápido, ele faz as alterações muito rápidas. O paciente com uma fragilidade neuronal, às vezes faz um pequeno sangramento, clinicamente as manifestações elas são muito exacerbadas, né? Então, é uma coisa que a gente, quando consegue quantificar e pegar em tempo, a gente consegue ter uma resolutividade muito boa também de tratamento. Então, essas avaliações seriadas em curto período de tempo de uma maneira metódica e sistemática é o que de fato vai fazer a diferença no tratamento desse paciente. Essas ferramentas todas elas são uma forma da gente fazer essas identificações de uma maneira precoce, mas a gente tem que estar sabendo o que a gente espera que elas nos digam, né? E não ter uma postura tanto reativa, de esperar elas alterarem para a gente poder tomar alguma medida, né? Então, é um paciente todo pós-operatório neurocirúrgico, a gente sabe que tem risco de fazer um sangramento do leito cirúrgico, que tem risco de desenvolver hipertensão intracraniana. Então, a gente ativamente faz essa monitorização para, na primeira manifestação, a gente já poder intervir e garantir um tratamento melhor para esse paciente. Pergunta para o Vinícius.
Você que já passou lá no link, chegou a ver se tem alguma coisa falando sobre Brain for Care? É um dispositivo que tem para medir também intracraniano, que não é invasivo. Eu só soube disso porque o acadêmico do Pequeno Príncipe estava passando comigo e foi feito, desenvolvido por um engenheiro brasileiro para a monitorização que eles estão usando aqui no Pequeno Príncipe. Olha, a gente lá Não sei se tu nunca ouvi falar, assim, tá tendo uma olhadinha agora. Assim, a princípio que a gente tem lá, basicamente são esses que eu falei que esses são desses novos, né? Por exemplo, lá eu nunca vi também, mesmo nesse tempo, usar o jugular, por exemplo. Né? A gente acaba mais... a gente tem muito disponível lá, e pelo fato de ter os especialistas lá, a gente tem muito vídeo eletroencefalo, então isso disponível a todo momento, a gente faz ultrassom via óptico, né? Os exames de imagem, além disso, claro, a gente tem, não era o objetivo da aula, mas a gente tem exames de imagem, né, que também fazem essa avaliação funcional e metabólica do cérebro, né? Um PET scan, uma PET ressonância. Óbvio que isso ali no INC propriamente não tem, mas já são mais nesse sentido. Agora, esse dispositivo realmente não desconheço. Mas vale a pena até porque tem disponível aqui, já está aqui em Curitiba, né, de certa forma. Vamos dar uma estudada. As crianças que precisam ficar monitorizando. Então, aproveitar tudo que vocês comentaram. Primeiro, eu sempre começo do mesmo jeito, comentando essa outra vez. Então, por que multimodal? Porque a área de saúde e a medicina em especial, os métodos de diagnóstico, os métodos de monitorização, eles não são substitutivos, eles são aditivos. À medida que você acrescenta uma nova forma de monitorização, você está monitorizando uma determinada área e ela não substitui a monitorização de outra área. Ela adiciona. Na verdade, isso é uma das razões do porquê que os custos na área de saúde eles vão espiralando. Você faz um hemograma, mas o hemograma não te diz nada da função renal. O hemograma, a creatinina, não te diz nada da função hepática. E aí você vai acrescentando coisas. Se você quiser avaliar o coração, você faz o eletrocardiograma. Se você quiser avaliar o batimento cardíaco, tem que fazer um eco. O eco não faz o eletro. E se você quiser ver isquemia, você tem que fazer eventualmente um teste de esforço ou uma cintilografia. Isso não substitui a eco, não substitui o eletro. E se você quiser ver coronária, nenhum desses viu coronária, você vai ter que fazer um cateterismo ou uma angiotomografia. Por aí vai. Né? A mesma coisa acontece com o cérebro. O cérebro tem várias dimensões, várias formas de você poder ver o cérebro. E aquela imagem dos ceguinhos descrevendo um elefante é a metáfora da monitorização multimodal do cérebro. Né? Você conhece aquela figurinha, não? Aquela figurinha dos ceguinhos, você pede para 5 cegos, 7 cegos, tem várias figurinhas com quantos cegos você imaginar. Então pede para um ceguinho ele descrever um elefante. Ele vai e pega na pata do elefante. Diz assim, o que é o elefante? O elefante é um tronco de uma árvore. Aí o outro vai e pega a orelha do elefante. Ah, isso aqui parece um tapete voador. Aí o outro vai e pega no corpo. Ele diz assim, o que é o elefante? O elefante é um muro. Então, você nunca consegue descrever um elefante inteiro se você não olhar o elefante por diversas dimensões. Senão não vamos conseguir descrever o cérebro se a gente não olhá-lo por diversas dimensões. Uma dimensão não substitui a outra. Então, por isso que você precisa de vários mecanismos de monitorização para poder avaliar uma função neurológica. Essa é a primeira razão. Então, você tem que escolher, cada doente, quais são os métodos de monitorização, diagnóstico, depois de monitorização, que você vai utilizar para poder ter um conceito global do que está acontecendo com o cérebro. Então, um doente com hemorragia subaracnoideia, que eventualmente pode fazer uma área
de vasoespasmo com isquemia neurológica e, eventualmente, hidrocefalia, você vai precisar de neurocheque, vai precisar de pressão intracraniana, vai precisar de tomografia, eventualmente de ressonância, uma ressonância de perfusão, vai precisar de uma telegrafia, vai precisar de um Doppler. Né? Porque nenhum deles sozinho vai te dizer se você está fazendo isquemia, se não está fazendo isquemia, se tem vasoespasmo, se não tem vasoespasmo, se tem hidrocefalia, não tem hidrocefalia. Então, a ideia do multimodal é de que cada método de monitorização avalia um atributo, não substitui, de modo geral, a avaliação de outros. Fluxo é uma coisa, oxigenação é outra, imagem é uma coisa completamente diferente. Assim. Segundo, tem que ser seriado, né? É como se a gente fizesse um estudo transversal de cada vez. A metáfora também dos cavalinhos correndo ao redor de um hipódromo, uma corrida de 1.000 metros, 2.000 metros. Cada fotografia mostra se o cavalo número 2, o cavalo número 4, o cavalo número 6, em que posições eles estão. Naquele momento da fotografia. Né? Se o cavalo número 4 está andando devagar, o cavalo número 6 está ultrapassando, se o cavalo número 7 que estava atrás, daqui a 10 segundos, se ele vai estar na frente ou não vai estar na frente, são múltiplas fotografias que você faz. São testes seriados. Cada teste seriado faz um corte transversal no momento em que é feito aquela fotografia, aquela avaliação da monitorização. A maior parte das monitorizações elas são transversais. Algumas podem ser contínuas. Medida da pressão intracraniana. Tipicamente ela é contínua. Mas às vezes você tem que acrescentar nessa monitorização alguma coisa que seja transversal. Fazer uma avaliação funcional, fazer um GLASO, fazer um neurocheck, fazer uma imagem. Né? Você acrescenta, nem todas as monitorizações podem ser feitas de forma contínua. Algumas podem, mas elas não substituem outras que eventualmente são feitas intermitentemente. E é claro que se você faz várias intermitentes, você consegue criar uma linha de ação, saber para onde é que o doente está indo. Se o Instituto de Pesquisa quiser saber, nessa sala, em quem vocês vão votar nas eleições de 2022, o ano que vem, faz um corte agora. Mas a gente não sabe como é que vai estar em novembro. Em novembro tem que fazer um outro. Em dezembro tem que fazer um outro. Aí a hora que você olha num Datafolha, você vê várias cortes transversais feitos ao longo do tempo, dá a impressão de uma linha contínua. Assim são as monitorizações que a gente faz. Multimodal é seriada para que você possa ter uma ideia de evolução clínica. Aí dentro desse seriado, a gente tem que lembrar que é fundamental para o cérebro é muito vulnerável. Você fazer diagnóstico de lesão renal, eventualmente você pode esperar 6 horas de um exame para o outro. O cérebro, meu Deus do céu, se você ficar com isquemia durante 2 minutos, 4 minutos, 6 minutos, tem lesão definitiva. Então, o cérebro não dá muito para esperar. Por isso que o cérebro precisa de monitorizações mais contínuas, ver mais de perto, etc. E ele é muito vulnerável, talvez seja o nosso órgão mais vulnerável, às condições externas, aos chamados Hs. Sempre que a gente for falar de monitorização, tem que lembrar dos Hs. Hipoxemia, hipotensão arterial, hipercapnia, hipocapnia, hipertermia, hiperglicemia, hiponatremia, enfim, são 10 Hs, hipertensão intracraniana, todas elas têm que ser monitorizadas ao longo do tempo. Monitorização funcional sempre. Monitorização funcional é a base na qual você acopla as outras monitorizações que vêm depois. A funcional mais óbvia é o neurocheck. O neurocheck se compõe de 5 elementos primordiais. Então, é Glasgow, toda hora, nível de consciência, pupila, respiração, sinal de localização, reflexo visual.
O Link tem essas, o Link faz, a enfermagem faz neurocheck. A gente prescreve só a frequência. Só estabelece a cada quanto tempo o doente vai fazer o neurocheck. Mas é fundamental. Se a enfermagem não fizer, alguém tem que fazer. Responsabilidade, no final das contas, é nossa. Então, isso é feito, não é continuamente. Seriado, de 1 hora, de 2 em 2, 3 em 3, você tem que estabelecer isso. Mas tem que lembrar que, dependendo do doente, ele pode se descompensar entre uma medida e outra. Precisa ficar atento. Outro método de monitorização essencial é a imagem. A imagem é um método de monitorização fundamental. Quando eu comecei a fazer medicina, não tinha tomografia. A tomografia veio no meu 2º ano de residência. E aí eu fiquei durante uns 5 anos, 8 anos, que a gente podia pedir uma tomografia por doente que internava. Na minha década de 80, a gente queria um. Hoje vocês podem fazer tomografia por montes. Tomografia custa R$150. Custa. O duro só ele é mal doente por tomografia. Uma coisa mais complicada. Mas, enfim, não dá para poder. Você tem que ter o diagnóstico, tem que ter a causa da descompensação. Piora a clínica, pode ser metabólica, pode ser crise convulsiva, etc. e tal, mas tem que afastar que tem uma doença no método por imagem nova, uma nova hemorragia, uma descompensação, começo de hipertensão. Enfim. Isso dá para poder fazer em qualquer lugar. Né? Ter o conceito do multimodal, ter o conceito do seriado, ter o conceito dos Hs, ter o conceito do neurocheck, ter o conceito da imagem. Aí vem um pouquinho mais complicado. Próximo elemento, que eu não medi nenhum desses, tem que ter uma ideia de fluxo de oxigenação cerebral. Antes de pensar em microdiálise, PTiO2, utilização no infravermelho, etc. e tal, o que a gente pode fazer é monitorizar a pressão de perfusão cerebral. De modo geral, precisa de pique. Aqueles doentes que são mais vulneráveis à isquemia cerebral, com um estado hemodinâmico adequado, eu preciso ter uma monitorização da pressão de perfusão cerebral. A medida da pressão de perfusão cerebral implica de ter uma medida da pressão. Não estou nem dizendo do doente que tem lesão com efeito massa. Esse precisa de pique, óbvio. O doente que não tem, você vai colocar uma monitorização de pique, principalmente para monitorizar fluxos sanguíneos cerebrais. O fluxo sanguíneo cerebral é diretamente proporcional à pressão de perfusão cerebral. Tem defeitos? Tem defeitos. Isso vai depender de uma avaliação clínica, de uma pessoa inteligente para poder avaliar se o doente tem ainda mecanismo de autorregulação preservado, não tem. Né? Mas na ausência disso, a pressão de perfusão cerebral, uma PIC, são mecanismos essenciais para poder fazer isso. Isso que vocês monitorizam isso. Estou nem dizendo de PRX. Logo nós vamos ter, mas não sei bem se você tem uma monitorização, por exemplo, de um cérebro inteiro, se o mecanismo de autorregulação é preservado ou não, se isso vai fazer sentido. A gente perde o mecanismo de autorregulação, de modo geral, em lesões localizadas. Lesões localizadas não são perdas no cérebro inteiro. Mas, enfim, aí são dificuldades. Né? O básico a gente já está fazendo. Elemento a mais. Eletroencefalografia, cada vez mais. Hoje, praticamente em todo lugar, vocês conseguem fazer eletroencefalografia. Não consegue fazer eletroencefalograma contínuo. Em alguns locais é possível, no doente que tem estado de mal não possível, estabelecer um eletroencefalograma mesmo desse diagnóstico de uma forma mais persistente, mais prolongada. Mas ver atividade cerebral, principalmente em que pode ter atividade
convulsiva não clinicamente visível, eletrográfica. Alguns doentes podem precisar disso. O BIS é importante porque a hora que vocês fazem um sedativo endovenoso, o doente ceda, você não sabe se ele está sedado superficialmente, moderadamente ou profundamente. Né? A não ser que ele acorde. Na hora que ele acorda, obviamente ele manifestou de que a sedação estava leve. E você tem que aprofundar. Em algumas situações como essa, em que você não pode deixar o doente manifestar que a sedação era leve, se mexendo, né? Porque ele está com um catéter, está com uma neurocirurgia, está com uma microcirurgia ou está com um robô, o BIS parece ser essencial. Ele não se mostrou ser essencial em terapia intensiva. Até porque meio que acabou a necessidade da gente manter um doente crítico hipersedado. Não é o que acontece com o doente neurológico. Você precisa de uma sedação constante nesse doente. Mais ou menos, né? Mesmo no doente crítico, a necessidade de você manter sedação, manter em coma, induzido, tudo isso é besteira. Eu falei isso para vocês aqui. Né? Cada vez mais, mesmo o doente crítico, a gente deixa o doente cada vez mais acordado, exceto aquele doente que tem pressão intracraniana aumentada e que você precisa da sedação para controlar a pressão intracraniana. Aí talvez o BIS pudesse nos ajudar, que esse doente, na hora que acorda, ele vai acordar aumentando a pressão intracraniana, fazendo mais lesão neurológica secundária. Ou talvez fazer um investimento nessa área, de você para um ou outro doente conseguir um BIS, né, nesse doente mais grave. Senão, a gente ainda ficava fazendo com a monitorização clínica mesmo de sedação. Tudo bem? Sobra, por último, metabolismo e oxigenação. PTiO2, microdiálise. Microdiálise ainda é experimental. E mesmo a PTiO2 precisa da publicação do BOOST, B-O-O-S-T Trial. Já teve o BOOST 2. Esse foi um estudo muito pequeno de doentes com traumatismo diferencefálico. O BOOST 3 está ainda rolando doentes, não está publicado, para poder mostrar que num doente com lesão neurológica difusa, a monitorização, a otimização da oxigenação cerebral de um catéter posicionado na região frontal possa melhorar o prognóstico clínico dos doentes. E se isso acontecer, provavelmente vai haver uma explosão junto com o catéter de monitorização de PIC, principalmente os catéteres de monitorização intraparenquimatosos podem vir junto acoplado uma monitorização da pressão, a pressão tecidual de oxigênio. Você vai medir junto com a pressão intracraniana, mas medir junto também a oximetria. Não é uma oximetria, é PTiO2 mesmo. O infrared é a oximetria. Como se fosse um catéter. Um oxímetro, só que um oxímetro cerebral. Basicamente é isso. Brain for Care não dá certo. Pode dar certo em criança, tadinha. Né? Mas imaginar que o cérebro ele vai te demonstrar alguma coisa. Ele é uma caixa inextensível. Ainda acredito nisso ainda. Mas recebeu investimentos essa Brain for Care. Agora, para a criança que tem as fontanelas abertas, a caixa intracraniana ela muda. O Brain for Care nada mais é do que um ar
né? Que avalia se aumentar a pressão intracraniana, isso pode aumentar um pouco. E assim, né? um troço ósseo desse. Melhor ainda fazer ultrassom de nervo óptico. Acho que dos métodos não invasivos é mais fácil, tem sido sistematizado, né? Tem evidência boa. Acho que para criança com a fontanela aberta faz sentido. Alguma outra pergunta, alguma coisa que eu esqueci de falar aqui? Comentário adicional? Então tá bom. Obrigado.